de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Quem fala aqui com você é o Bispo Romeu Carneiro e pela misericórdia de Deus eu sou o presidente da Convenção Interdenominacional do Brasil, CIB, e para nós é um grande prazer, grande alegria poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor e repartindo um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso espírito, que Deus tem falado conosco. Eu tenho certeza que o Senhor também fala com você de várias formas, de várias maneiras, mas Ele especialmente fala conosco com a palavra. A palavra é o que alimenta o nosso espírito. Eis a razão de haver pessoas fracas e doentes na igreja por causa da baixa qualidade de alimento espiritual por meio da palavra de Deus. Mas eu tenho um texto aqui do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, os versículos de 1 a 3, que realmente são versículos muito conhecidos do povo de Deus, e eu quero fazer uma aplicação deles, levando em consideração os capítulos anteriores. Lembrando para os irmãos que a Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita no momento em que Paulo fugia de Corinto, mas levava consigo uma grande oferta para entregar para o povo de Deus na cidade de Jerusalém. Ele sabia que tudo aquilo que os judeus tinham feito para os gentios, a igreja cristã deveria retribuir, porque se a igreja foi participante dos bens espirituais dos judeus, o apóstolo Paulo dizia, também é lícito que os judeus recebam dos bens materiais dos gentios. E Paulo fazia aquilo como uma maneira de aproximar os judeus dos gentios. Os judeus já haviam muitos anos experimentado inimizades, por exemplo. A gente sabe que Judá e Israel por muitos anos viveram uma grande inimizade, e a gente pensa que esta inimizade acabou com o cativeiro da Babilônia, quando diz lá a palavra do Senhor que Deus iria fazer dos dois povos um só, especialmente no profeta Ezequiel, isso fica claro no capítulo 37. Por sua vez, nós vemos que com o final do ministério profético, os judeus e os samaritanos voltaram a cultivar sentimentos de ódio e de barreiras étnicas e de barreiras e teológicas, e de pensar que um tinha uma revelação melhor do que o outro e que o local correto de adoração era o que cada um achava que deveria ser. Então, Paulo sabia que, por sua parte, os judeus estavam assim habituados a conviver com barreiras. Eles já tinham dificuldades mesmo com todas as nações por causa da circuncisão e por causa dos hábitos que os judeus tinham, especialmente com respeito a rituais, a purificações e animais que eram considerados impuros. Então, para um judeu era muito fácil conviver com barreiras. Mas isso era coisa da carne, era coisa da herança que cada um deles recebia dos seus antepassados, a preservação de inimizades por muitos anos. Nada disso tinha a ver com a nova revelação em Jesus Cristo, com o novo homem, com o novo nascimento, com a operação do Espírito Santo, com a transformação de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito, quando Paulo escreve assim para os Coríntios. Então, o que acontece com o crente, o que acontece com o homem, com a mulher de Deus, que receberam a iluminação, conforme fala lá o apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus, e como o próprio Paulo escreve aos Efésios, dizendo, iluminados os olhos do vosso coração, para que sejam multiplicados seja multiplicado o seu entendimento no mistério de Cristo. Ou seja, o que acontece com o crente, com o homem, com a mulher, que está sendo nutrido na palavra e que tem contato diário através da oração e que desenvolve sensibilidade espiritual e consegue perceber os mistérios do reino, há uma necessidade imperiosa não de preservar barreiras, mas pelo contrário, de quebrar as barreiras, para que então nós possamos viver verdadeiramente a grande liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo,
em determinado momento do seu ministério, objetivando aproximar os dois povos, conforme ele fala aos Efésios, dos dois povos, ele quebrou a barreira de separação, que era aquele muro da inimizade, e fez dos dois povos um só, no sentido de serem irmãos agora em Cristo. Era indispensável que Paulo conseguisse movimentar os crentes da Galácia, os crentes da Ásia Menor, os crentes da Grécia, que se dividia naquela época em Acaia e Macedônia, que ele conseguisse mobilizar esse povo, essas milhares de almas que tinham recebido a Cristo. Ele fez um trabalho de arrecadação de fundos para beneficiar os crentes da Judéia. A igreja no início lá na Judéia, ela gozava de grande prosperidade, mas com o passar dos anos, a igreja começou a sofrer. Todas as pessoas que aceitavam a Cristo do meio dos judeus, eles eram deserdados, muitos deles deserdados, muitos deles não tinham mais nada e precisavam de um apoio financeiro. E Paulo providenciou isso. E ele diz, aqui na Epístola aos Romanos, ele fala, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, Paulo estava chamando os crentes para um culto do entendimento sobre o propósito de Deus. Esse é o culto racional. Porque ele usa esta conjunção pois, portanto, quando ele faz ligação do que ele está falando agora com aquilo que ele falou anteriormente. E nos capítulos 9, 10 e 11, Deus nos mostra a grandeza do seu propósito e da sua eleição. Apesar da nação de Israel ter sido desobediente e ter andado em caminhos que não agradavam a Deus, o fato é que Deus não tinha se esquecido ou rejeitado o seu povo. Ele não poderia fazer isso. Esse povo que foi encarregado de levar até as nações a luz de Deus, porque eles receberam os oráculos do Senhor, eles, por sua vez, fracassaram. Mas neste fracasso, o ápice desse fracasso foi a crucificação de Jesus. Apesar disso, surgiu no lugar deles uma novidade, um novo contingente de homens e mulheres que recebem agora o Espírito Santo de Deus depois de terem se arrependido, se convertido, terem nascido de novo através do batismo. Esse contingente é a igreja. Então, a igreja, apesar de formada por pessoas que não tinham nenhuma herança com Israel, eles foram enxertados na oliveira verdadeira, que é o reino de Deus, contra a natureza. Estes passaram a produzir os frutos novos, frutos que agora nós entendemos que são frutos que Israel produzirá naturalmente. Então Paulo está trazendo os romanos ao entendimento de que Deus não esqueceu dos judeus, não. Deus tem um propósito, e esse propósito ele é claramente registrado nos profetas do Antigo Testamento, especialmente Jeremias, Ezequiel, Daniel e Zacarias, que são profetas que tratam especificamente sobre fenômenos do Antigo Testamento com respeito aos últimos dias. Então, é indispensável entender como Deus é grande. Como Deus é grande. Amados, como Deus é grande nos seus projetos, nos seus propósitos e nas suas intenções. Por isso nós temos que ter o nosso entendimento. Paulo fala que é o vosso culto racional. Compreenda a vontade de Deus. Compreenda que Deus nunca deixará vazio o propósito que Ele destinou para uma pessoa. Não importa se é para alguém ou para uma nação. E há um propósito de Deus para a sua vida. Receba isso, meu querido. Aqui é o Bispo Rômulo Carneiro. Espero que você seja grandemente abençoado. Em nome de Jesus. Amém.